eu fico espantado com essa história da Alemanha, principalmente, porque como é que alguém ou um grupo de pessoas decide fazer ou executar uma estratégia de desligar a sua matriz energética nuclear, criar uma dependência excessiva, né, uma dependência quase absoluta de um único fornecedor, né? Ou seja, até isso, em qualquer coisa que você faça na vida, qualquer empresa que você tenha, qualquer seja o tamanho, ou até na sua vida pessoal, você ter um único fornecedor, depender Até o Trump avisou, Ivan. e, Até o e- Trump. exato. Puta que- E pior do que. Agora, chega uma hora que a realidade bate na cara, né? A realidade chega, porque, ou seja, a narrativa ambientalista, é, inclusive de fechar as usinas nucleares deles, chegou ao ponto agora que a Alemanha está religando as usinas de carvão deles. Porque, é claro, você precisa de energia, as empresas precisam funcionar, a indústria química alemã precisa funcionar, porque se não funcionar, tem que fechar, e se fechar, as pessoas perdem o Inclusive, emprego, perdem o um terço salário. do gás de energia da Alemanha é a indústria química. Exato, exato. Uma empresa só. Como é que eles vão fazer, cara? Porque, ou seja, não é só questão ou seja, qual a repercussão, né, dessa crise energética? A repercussão é gigantesca. Se você tem que imprimir dinheiro para comprar energia de outro país, você gera inflação, você diminui a confiança na tua moeda, você tem que selecionar quem que vai receber energia e quem não vai receber, porque aí, no caso político, talvez se ele tiver que decidir entre algumas empresas e uma grande parte da população, puxa, a curto prazo, né? A gente está falando de preferência temporal, melhor você escolher que o cidadão ali não passe frio no inverno e que ele tenha energia e tenha a casa quentinha. E a empresa, bom, a empresa vai funcionar por um horário restrito, ou não vai receber nenhuma energia, e isso vai ter consequência. A empresa vai produzir menos, talvez a empresa tenha que fechar porque não fica solúvel. Se a empresa fechar, as pessoas vão ser mandadas embora, as pessoas não vão ter salário, não vão ter como pagar. Ou abre uma Enfim, é uma fábrica bola de no neve. BRICS. Ou Abre uma abre uma fábrica em fábrica. algum país do É, BRICS. mas não é Que as essa é coisas, a solução. Eu claro. acho que tem um pouco O disso. Mas ESG tá isso aí, leva né? tempo, né, Dov? Isso leva Não, é tempo. óbvio, leva, mas é uma, entendeu? Você fala, pô, não, vamos pro BRICS, vamos para algum desses países, vamos para algum paraíso industrial, né, digamos, uma coisa assim, paraíso energético. Enfim, né, e talvez seja do Isso interesse não do é paraíso fácil. energético trazer esse know-how, porque ele entendeu já, Hum, né, que especialmente acho que a China entende bem, que quando chega lá, acabou. Ele já tem o produto Xing Ling no dia seguinte. No dia seguinte já tem outra fábrica, mesmo completa, ou até coisas complexas. Então tem esse lado também de absorção de propriedade intelectual, coisas do estilo, de poder fabricar sim. lá mesmo, não precisar, né, da mais importar da Alemanha, né, entendeu? Então é Sim, beneficioso, de mas certa maneira. não é tão simples. Se a gente viu a complexidade que foi para os mineradores saírem da China e migrarem para outros países, imagina uma indústria química, né? Ou seja, fora a questão legal, você tem a questão Nossa, é da justo. capacidade técnica das pessoas. Não é tão simples, não é nada simples, é bem complexo e leva tempo. Então, no fundo, toda essa discussão da Europa, eu ontem entrei na parte A igual a do Revolta de Atlas. Tipo, e A terceira e última parte. terceira parte. E Ela para chegou no mim, Vale de Galta. Acabou exato, de descer o avião, cair lá e exatamente. conheceu o Pô, John tá Galt. fresco, hein, mano? É. E para mim é impressionante como acho que a discussão, no fundo, tem tudo a ver com esse livro, cara. E não sei se é porque o mundo tá cada vez pior, tá cada vez mais palhaço, mas esse livro. Porque no fundo, o que aconteceu com a Alemanha? A Do Alemanha cérebro se, danado. se ofereceu como sacrifício. E por quê? No fundo, tem uma discussão aí sobre a realidade objetiva ser diferente do que a realidade intersubjetiva. Ou seja, existe uma realidade concreta e verdadeira e justa e real que é diferente do que a ideologia, do que os demagogos, do que as nossas abstrações compartilhadas tentarem impor. E no fundo, É uma guerra de assim, dominação. É isso.
E assim, explicar a questão da Europa, no fundo, passa muito nesse sentido, porque, por exemplo, tem todo o contexto da invasão da Rússia à Ucrânia, mas pouca gente fala que ano passado a Europa já estava com crise energética antes da invasão da Rússia. Tipo, em 2021, em outubro, o gás já tinha, o custo do quilowatt já tinha passado de, sei lá, $50 em média para mais de 200. Já tinha multiplicado por 4, isso dado da Comissão de Energia da União Europeia. Não ventou, Isso- né? Não ventou, nevou, tapou os negócios de sol, né? Enfim, teve toda uma crítica também nessa época. A Merkel, né, no caso. Exato. E no fundo, essa questão de ideologia, demagogia, a gente cresceu numa época, esses anos 80 em diante, que teve historiador que escreveu que a gente estava, ou sociólogo, não lembro, o Fukuyama, que escreveu que a gente está no fim da história, que acabou a sociedade ocidental, as democracias liberais, progressistas, esse nosso visão de mundo ocidental ganhou e tudo vai dar certo, todo mundo vai dar a mão e kumbaya. O pessoal esqueceu que existia Realpolitik. E quem não esqueceu que existia Realpolitik se aproveitou desse momento. Então, tipo, é muito interessante que, por exemplo, a Ou foi Alemanha... tudo combinado. Ou foi tudo combinado. Fato. É o que, na minha opinião, é o mais provável, tá? Porque esses caras, eles têm telefone, eles se comunicam, não é um grupo pequeno de 200 pessoas, no final das contas. Pode ser, eu não descarto Não nada. é por falta no de... atual. eles podem se falar, eles podem até brigar pelo WhatsApp. Tipo, o fato de ter chegado nesse ponto, os caras terem desmantelado a própria indústria de energia e tudo mais, é uma coisa que não pode ser orgânica O ser humano não consegue ser base tão em burro, ideologia. na sua opinião? Perdão? Na sua opinião, o ser humano não consegue ser tão burro? Consegue ser burro individualmente, mas quando são essas... eu acho que consegue, mas que é uma cagada tão de longo prazo, essa de destruir a própria indústria, que, pô, algum governo no meio dessa situação poderia ter pausado esse tendência. plano ou feito alguma coisa. E não fez. É que aí Virou você uma tem que avaliar. tendência mesmo.